o crime em Moçambique. Qual é o impacto destes grupos, gangues internacionais e principalmente do terrorismo, que é o assunto que muitos têm falado? Bom, o crime organizado em geral é um problema sério para a humanidade. É por isso que eu dizia há pouco tempo que para crime transnacional é necessário que haja, portanto, ação transnacional, mas uma ação devida, ponderada, bem feita, coordenada, para por fim. O terrorismo em Moçambique estamos a criar problemas muito sérios, que já criou muito mais. Felizmente agora a situação está a melhorar muito. Ah, Tivemos uma situação em que nunca esperávamos, ninguém estava à espera, não é? Que houvesse, portanto, um grupo de pessoas que entrassem, não se sabe de onde, depois tentar, portanto, utilizar a nossa pobreza para aliciar uma ou outra pessoa para se radicalizar contra o seu próprio povo. É por isso que não dissemos logo no início que era terrorismo. Houve várias denominações, mas porque ninguém pensava que era terrorismo. Mas é mesmo terrorismo. Nós estamos ligados aos grandes lagos. Então, essa coisa de estar ligado aos grandes lagos significa estarmos, de certa forma, vulneráveis à entrada, portanto, das pessoas que estão a operar em grandes lagos, porque acho que os terroristas também querem se expandir. Matou, sem dúvida. Tivemos 800.500 deslocados, que foi um problema sério, não é, para tomar conta. Era preciso alimentar as pessoas, era preciso criar condições básicas para as pessoas poderem ter o mínimo que necessitam para viver. Era preciso fazer alguma coisa para devolver a esperança de vida, mas efetivamente o governo, com os seus parceiros, conseguiu organizar-se para o efeito. Não foi fácil. Ainda me recordo que tive que fazer 3 apelos internacionais para poder fazer fácil, porque aquilo era só bom. Quantos meses temos? Com seres humanos, você não pode dizer que tem comida para um mês, para 2 meses. E se houver alguma ruptura, se não houver correspondência da parte dos doadores. Mas, felizmente, portanto, conseguimos fazer face. Digo conseguimos porque estamos a ter cada vez menos deslocados. A situação mudou, graças ao trabalho das nossas valentes forças de defesa e segurança, com o apoio, como sabe, das forças da SADC e também com o apoio das forças de Ruanda. Esta questão humanitária vai ser o nosso ponto da segunda parte da entrevista, mas o secretário-geral falou hoje de 3 propostas. Primeiro, reforçar a questão da cooperação internacional, reforçar o Estado de Direito, não é verdade? E para Moçambique, quais foram as lições? O que é que sugere, pela experiência que vive, principalmente com casos de terrorismo, sabemos de raptos? Como é que Moçambique pode contribuir para que estes problemas se contenham pelo mundo? Bom, foram grandes lições que foram tiradas, não é? Sem dúvida. Primeiro é que precisa muita vigilância, porque os terroristas foram entrando um por um, não foram entrando tudo de uma vez, mas ninguém estava à espera que acontecessem situações terroristas. Por isso é que eu digo, numa primeira fase, houve muitos nomes, as pessoas disseram, não, são insurgentes, porque efetivamente não estávamos à espera. Então, a primeira coisa é vigilância. A segunda coisa é preciso continuar a trabalhar para desenvolver o país. Portanto, a pobreza não está ligada ao terrorismo, é absoluto. Mas os terroristas aproveitam-se das fragilidades que nós temos no campo econômico, sobretudo o desemprego, para aliciar os nossos filhos. E nós não queremos que nossos filhos sejam, portanto, instrumentalizados, sejam pessoas que efetivamente são usados para se radicalizar contra o seu próprio povo, contra o seu próprio país. Então, uma das coisas que temos que continuar a trabalhar para criar condições para que tenhamos mais emprego, efetivamente, para os nossos filhos poderem trabalhar, mas também em ações de desenvolvimento. Porque nós não temos problemas de índole jurídico para dizer que é porque não há direitos, os direitos dos moçambicanos, os direitos humanos não estão a ser respeitados, ou outro tipo de coisa de direitos não estão a ser consignados. Não, não me parece que seja isso. Efetivamente também nunca ouvi que de alguém político moçambicano que não é por causa disso, rigorosamente. Não, não é. Temos esse azar de fazer parte de uma região que está ligada aos grandes lagos e efetivamente termos esses problemas, mas é preciso pensar que nós temos que encontrar formas de ir, pelo menos, limitar os aproveitamentos que são feitos pelos terroristas. Por um lado. Por outro lado, temos que continuar a trabalhar com os moçambicanos para saber que aquela terra é sagrada. Que mesmo que haja dificuldades, é necessário que
trabalhemos, continuamos a trabalhar juntos para eliminar as dificuldades, mas não podemos pensar que quando alguém aparece com algum valor, estou a falar particularmente dos jovens, devemos ceder. Portanto, também é preciso isso. Mas, por outro lado, também, nós estamos a ter a ideia de que é preciso que toda a região, não é, esteja toda ela organizada, mas também coordenada, para evitar que as situações que acontecem possam acontecer. Imaginemos, se a Tanzânia está forte, se os outros também países são ligados aos grandes lagos também estão fortes em termos de vigilância, etc., significa que teremos menos penetração. Mas também se nós estivermos mais unidos entre nós e articular ações, como foi dito aqui, e bem dito, de que para combatermos esses crimes transnacionais precisamos, de fato, ter uma estratégia transnacional, há de ser uma coisa um pouco mais complicada. Por outro lado, é muito difícil ter uma experiência para partilhar em termos de resolução. Por quê? Porque estamos a falar de chefes que não têm rosto, não têm nome. Quando se prende uma pessoa hoje, ele diz que chefe é Tarflano. Quando se prende uma pessoa amanhã, diz que é outra pessoa. Então, é muito difícil. Nós temos tido lideranças que trabalham para efetivamente encontrar soluções quando há problemas internos. Mas quando os problemas vêm de fora é muito complicado. Porque, se me perguntar, eu posso imaginar que aquela zona é rica, portanto, alguma coisa de interesse econômico, posso imaginar várias coisas. Há um estudo a ser feitos, mas não podemos dizer que temos um estudo conclusivo que nos diz que, olha, é por causa de A, B e C que temos terrorismo. Porque ela está em todo o sítio. E há sítios, é verdade que maioritariamente os terroristas gostam de sítios onde há riquezas. Provavelmente para pilhar as riquezas e continuar a fazer as suas ações. Mas não podemos dizer hoje que foi causa fundamental foi isto. Não. Nós pensamos que é um sistema de terror que se planta no mundo, que se pretende implantar, em que se nós não tivermos uma ação coordenada ao nível das Nações Unidas e ao nível mesmo continental e regional, nós não vamos resolver esse problema. Por exemplo, eu poderia dizer que o terrorismo já está quase a acabar em Moçambique. Mas não, precisamos ter cautela, precisamos de continuar a formar. Precisamos formar as nossas forças de defesa e segurança. Precisamos de continuar a ser vigilantes. Precisamos de continuar a criar condições para que efetivamente nós sejamos um campo fértil. Ministra, falou várias vezes aqui da influência do cenário global e fala-se hoje de crimes cibernéticos que o secretário-geral tanto chamou de Eldorado, não é? É o Eldorado de grupos criminosos. Moçambique já está a pensar nesta tendência, novos crimes que estão a aparecer. Já se está a pensar nesta tendência, há jovens também agora, com muita sede de tecnologia, e a querer antecipar-se a isto. Quer fazer um comentário geral sobre isso? Bom, nós estamos preocupados com a nova tipologia de crimes. Por isso que nós aprovamos a Lei 14/2023, que está preocupado, portanto, em estabelecer, portanto, condições para não só estabelecer os regimes jurídicos, mas também para estabelecer medidas tendentes a prevenir e combater, portanto, o branqueamento de capitais, que tem sido, portanto, um dos problemas. Os terroristas são alimentados por algum dinheiro que vem de algum sítio. E pensamos que, portanto, o branqueamento de capitais pode ser também uma janela que se chama que é utilizada, mas também estamos preocupados com o combate a tráfico de armas, estamos preocupados com o tráfico de seres humanos, estamos preocupados com o tráfico de drogas. Portanto, é uma série de coisas, de elementos que estamos neste momento a combater. Estamos preocupados, por exemplo, com crimes que aparecem, felizmente, nos últimos tempos, estão a aparecer mesmo, que é de tráfico, que é de sequestros. Sequestro em que se exige, portanto, a volta das somas. Essas somas são exigidas para que seguramente deve ser para ações terroristas ou para outro tipo de ações negativas ou então ilegais ou então ações criminosas. Também estamos preocupados com coisa como chama com homicídios que aparecem. Também são crimes que não são normais. Não são coisas que eram normais na nossa sociedade, mas que estão a aparecer. Não aparecem na nossa sociedade, mas aparecem tanto em vários sítios. Portanto, a nossa ideia é que tem que haver coordenação, tem que haver troca de experiências, tem que haver a partilha de experiência para nós podermos efetivamente atacar esse tipo de problemas. Agora, os crimes cibernéticos já precisam ter instrumentos jurídicos, não tem como fazer. É verdade que pela
tipologia de crimes, há de haver sempre uma tendência de as pessoas se escapulirem ou se escaparem, mas efetivamente vamos continuar a trabalhar no quadro jurídico. Ministra, para terminar, vamos falar do evento em que participou. Moçambique recebeu mais de 122 milhões de dólares desde que o CERF foi criado em 2016, 19 milhões de dólares este ano, mas parece que a cada ano estas situações de emergência vão piorando, vão aparecendo com maior frequência. Que experiência que deixou nas Nações Unidas? Primeiro, para que os doadores possam se sentir motivados a contribuir para os outros países, mas depois para que as populações também possam sentir que existe uma vontade de ajudá-los. Bom, os desafios têm estado a ser cada vez mais frequentes, recorrentes, e infelizmente temos tido problemas ligados às mudanças climáticas sérios. Este ano tivemos, portanto, a desgraça de ter, como se chama, o Fred, que entrou, estragou, saiu e voltou para fazer mais estragos. Portanto, Quilimane, sempre em geral, mas Quilimane em particular, Tete e Sofala sofreram muito. E a primeira coisa que se faz quando há esse tipo de coisa é preciso tirar as pessoas, é preciso salvar as pessoas. É a primeira coisa que se faz. Portanto, temos de ajudar a salvar as pessoas. O dinheiro que tem estudado tem se juntado ao coisa, como chamam os esforços nacionais e também de outros doadores para fazer face. Porque não é uma coisa muito simples. Quando você já terá uma pessoa que tem que lhe pôr num sítio, e tem que lhe alimentar, tem que começar a criar algumas condições de vida para poder voltar outra vez a ter a sua vida, a vida que ele vai, mesmo seja um camponês. A enxada foi, a semente foi, uma série de coisas foram. Portanto, é preciso fazer alguma coisa. E não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. É por isso que dissemos que é importante reforçar, portanto, os fundos da CEF, porque se não se fizer isso, não vamos conseguir. É só reparar que, de acordo com o próprio relatório da hoje, 65 milhões, mais de 65 milhões, que no ano passado, este ano. Então, não é só um problema de Moçambique, é um problema global. Mas Moçambique tem uma localização, portanto, geográfica, que lhe faz passar por situações de mudanças climáticas, sobretudo, como se chama, cheias, secas, essas coisas também de grande magnitude, como o Fred, etc, ciclones, que não nos deixam em paz. O que nós temos feito neste momento é que temos tomado várias medidas. Portanto, temos um plano diretor de redução de risco, que está a ser implementado. Temos um plano de financiamento, proteção e financiamento, que é importante ter-se. Temos também o Fundo de Gestão de Desastres. Temos também estratégia, portanto, de informação. É preciso que a informação flua. Porque às vezes é muito difícil dizer as populações, não podem ficar aqui. O que nós temos dito, por exemplo, é que não vale a pena as pessoas terem casas definitivas nas regiões de risco. É bom que tenham algumas casas que são casas mais ou menos, não digo precárias, mas não são aquelas casas definitivas, e ter outra casa na zona mais segura. Que é para quando houver algum problema, circula a informação, a pessoa, infelizmente não pode levar a produção, mas pode salvar a sua vida, para ir ficar, portanto, num lugar seguro. Isso tem funcionado para evitar mortes, como tínhamos tanto no início dos ciclones. Tanto, as mortes foram se reduzindo, só que neste caso, por exemplo, no caso de Fred, foi também um fenômeno muito estranho, muito forte, mortes, e depois veio 2 vezes, sim, provocou 300 mortes, um número muito grande. Mas, efetivamente, nós temos estado a tomar medidas. Por outro lado, temos esses comitês de gestão de risco, que têm estado a trabalhar com as populações, a mobilizar as populações, que é uma coisa muito importante. Mas também temos essas medidas de adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Mas que não tem sido fácil. O sistema de adaptação e mitigação é um sistema que efetivamente também implica muitas vezes construir barragens, construir tanto infraestruturas. E esse dinheiro não temos nós neste momento. Fazemos aquilo que não está ao nosso nível. Mas precisamos de ter mais. Por isso é que pensamos que é importante que a CERF tenha mesmo fundos para tomar conta das comunidades em situação de risco. Em Moçambique em particular, mas também em outros países, porque é necessário neste momento. É por isso que nos juntamos ao apelo das Nações Unidas para pedir para que efetivamente pudesse trabalhar nesse sentido.